Oi, gente! Vamos hoje fazer deliciosos biscoitinhos amanteigados e que são um charme para esse Natal e com uma super dica de embalagem. Então, bora pro vídeo! Em uma vasilha nós vamos colocar 110 gramas de manteiga em temperatura ambiente, tá? Aqui ela tem que estar bem amolecida para o processo aqui que a gente vai iniciar com manteiga. Vamos colocar 2 gemas. Não tem problema, não precisa se preocupar em tirar a pelinha não, tá, gente? E vamos colocar 5 ml de baunilha, que eu estou usando a baunilha branca, tá? E eu utilizo aqui a tampinha para medir que dá 5 ml certinho. E aí nós vamos aqui fazer um cremezinho com esses ingredientes, observando bem aqui para a manteiga ficar bem misturada com as gemas, tá? Então nós vamos amassando aqui a manteiga. De início ela dá uma talhada, né? Mas é normal por causa do líquido do ovo, da gema. Mas aí aqui é só a gente continuar mexendo e ir apertando aqui as pelotinhas de manteiga que tiver. Por isso que é bem importante que ela esteja em temperatura ambiente, tá? Para facilitar aqui no processo. Então a gente vai mexendo aqui e ela vai se misturando a gema facilmente. A gente vai vendo que as pelotinhas de manteiga vão se dissolvendo, tá? É bem rapidinho. Aqui você também, se quiser, pode fazer com fouet, se você achar que é mais rápido. Mas aqui pra mim tá bem de boa com esse pão duro. E vamos aqui continuar mexendo até a gente notar que todas as pelotinhas de manteiga foram incorporadas aqui com as gemas, tá? E não tem mais nenhuma pelotinha. O creme tem que estar bem lisinho aqui. Fica parecendo até uma maionese, tá? O creme fica assim. Aqui, ó, nós já chegamos. Ela tá bem já dissolvida a manteiga. E aí vocês podem ver, ó, que fica tipo uma maionese, ó. Não tem mais nenhuma pelotinha aqui de manteiga. E agora a gente pode continuar aqui o processo para incorporar os outros ingredientes. Pronto, aqui já chegamos no ponto ideal do nosso creme, não tem mais nenhuma pelotinha, então nós vamos continuar aqui agregando os outros ingredientes. Aqui eu tenho 80 gramas de açúcar de confeiteiro, não é açúcar refinado nem açúcar cristal, tá? Aqui tem que ser açúcar de confeiteiro mesmo, aquele açúcar que é mais fininho, tá? E aí aqui nós vamos colocar no nosso creme de manteiga e misturar. Aqui vocês vão me perguntar se posso estar trocando a manteiga pela margarina. Poder, pode. Se for fazer essa troca, prefira trocar por margarina que tenha 80% lipídios, tá? Vai aí alterar o resultado final do sabor do biscoito, porque a manteiga, com certeza, a qualidade do sabor fica muito melhor. Aqui eu tenho 10 gramas de amido de milho e 200 gramas de farinha de trigo, tá? E tenho também 8 graminhas de sal, tá? Estou utilizando esse salzinho aqui que já vem assim porcionado, mas é sal de cozinha normal, tá, gente? É porque eu já tenho esse aqui e é exatamente a grama que eu preciso, então eu vou utilizar ele aqui mesmo, mas é o sal de cozinha normal, tá? E nós vamos utilizar ele aqui só para realçar o açúcar da receita. Aqui o meu amido de milho também, ele vai dar crocância no meu biscoitinho, que fica aquele biscoitinho crocante por fora e macio por dentro, tá? Então ele é fundamental aqui também e é só um pouquinho de amido. E aí nós vamos misturar aqui
e vamos acrescentar o nosso creme de manteiga aqui aos poucos. Então aqui nós vamos acrescentando a farinha aos poucos ao nosso creme de manteiga e misturando aqui. Esse biscoito é bem facinho de fazer, gente, ele fica super saboroso. Apesar da gente não utilizar aqui nata no nosso preparo, ele tem um saborzinho de nata muito especial, aí é por conta, né, da manteiga, né, esse resultado desse sabor. Então por isso é importante estar utilizando uma manteiga também de qualidade, para que o resultado do sabor do seu biscoito também fique gostoso. Aqui também nós colocamos a essência de baunilha, né? Mas caso você queira, você também pode estar acrescentando outra essência da sua preferência, pode ser essência de laranja, de limão, ou tá colocando raspinhas também de limão, de laranja, que também fica muito saboroso, tá? Eu particularmente gosto muito do resultado do sabor com a baunilha, justamente por conta do sabor, da lembrança do biscoito de nata que traz esse biscoito. Então aqui, ó, a gente vai misturando, tá? Eu tô misturando aqui com essa colher, né, de silicone, mas se vocês quiserem pode estar fazendo esse processo aqui que fica mais pesado, né, começa a pesar mais por conta da farinha, pode estar fazendo também com as mãos, tá? Eu vou continuar fazendo aqui com a colher mesmo, apesar dessa minha colher aqui ser um pouco molenda, mas dá certo, eu já estou acostumada a fazer com ela, eu vou continuar aqui o processo com a minha colher. E aí aqui, ó, é só ir misturando e a gente já está chegando no ponto aqui. O ponto dessa massa, ela começa a descolar aqui da colher, tá? Vocês fazendo com a mão, vocês vão ver também que vai soltando da mão de vocês a massa, tá? Então, quando estiver soltando, aqui a minha colher, se ela fosse um pouquinho mais firme na ponta, porque aqui ela é muito mole, então ela não raspa direito aqui as laterais da vasilha. Mas se ela fosse mais durinha aqui, já estaria descolando aqui também da vasilha, tá? Então aqui, ó, vocês podem reparar que a massa vai descolando da vasilha e vai descolando também da colher, tá? Minha colher vai ficando mais limpa. Esse é o ponto da massa, tá? Quando ela começa a não grudar mais. Aqui, ó, então aqui estamos chegando já no ponto da nossa massa. Aqui é esse ponto, ó, ela vai soltando, tá? Aqui, como eu falei, por conta da minha colher ser mole aqui nas pontas, ela não raspa aqui a vasilha, mas isso não interfere em nada. O importante aqui é estar soltando, tá? Ou nas mãos, se vocês forem fazer, amassar com as mãos ou com a colher, tá? E aí nós vamos pegar aqui 2 folhinhas de papel manteiga, tá? E vamos colocar a nossa massa aqui sobre essa folha de papel manteiga. Aqui eu vou acomodar a massa e vou dar só uma acertadinha nela aqui, para poder facilitar na hora de eu abrir com o rolo. Então eu vou deixar aqui mais ou menos no formato que eu quero, que é um retângulo, e a gente ajeita ela aqui para estar facilitando aqui na hora de abrir. Prontinho, ó, feito isso, nós vamos pegar aqui a nossa outra folhinha de papel manteiga e vamos colocar por cima da nossa massa, tá? E com um rolo nós vamos abrir a nossa massa. Aqui o meu rolo tem esses anéis que vão limitar aqui a espessura da minha massa. Aqui tem mais ou menos 3 milímetros, tá? E aí vai me ajudar a estar moldando aqui a minha massa nessa espessura, porque eu não quero ter uma massa muito fina, então essa espessura aqui é o ideal. Mas não precisa ser exatamente esse rolo, gente. Pode ser qualquer rolo aí que você tem em casa, ou até mesmo uma garrafa, um cano de PVC, qualquer coisa que te auxilie aí
a estar abrindo essa massa, tá? É só não deixar ela muito fina, para os nossos biscoitinhos não ficarem muito finos, tá? E aí ele vai garantir aquela crocância por fora e a maciez por dentro, porque se ficar muito fino vai ficar um biscoito duro, seco, né? Depois que eu ver aqui que o meu rolo tá passando direto aqui, eu já sei que a minha massa tá na espessura certa do anel. Aqui, ó, eu deslizo o meu rolo, que aí eu sei que toda a minha massa tá na mesma espessura, tá? Esse rolo aqui é bem prático por isso, né? Vai me fornecer um biscoito todo ele na mesma espessura, tá? Então aqui eu vou dobrar essas abinhas aqui do papel manteiga e vou levar a minha massa para gelar por 30 minutos a 1 hora na geladeira, tá? Não é necessário colocar no freezer. A massa precisa estar bem gelada para ser aberta, tá? Então é importante esse tempo aí na geladeira. Aqui, para não quebrar minha massa, eu vou utilizar uma forma só para me auxiliar, estar levando a minha massa até a geladeira. E aí nós vamos levar e nós já voltamos para estar moldando os nossos biscoitinhos. Prontinho, gente, a nossa massa já passou o tempo necessário aí na geladeira. Lembrando que é importantíssimo a massa estar super gelada para a gente estar moldando a nossa massa, tá? Principalmente se a sua região for uma região muito quente. Aqui, por exemplo, hoje está muito calor, então eu tenho que ir cortando a massa e colocando ela na geladeira, tá? Eu vou guardar esse papelzinho aqui que nós tiramos da parte de cima, porque o restante da massa eu vou aproveitar o papel para estar cortando, né? Eu tenho esses cortadores aqui que eles cortam e marcam a massa com um desenho, tá? E aí eu tenho uma forma e um papelzinho manteiga aqui que eu vou levar para assar, onde eu vou levar para assar os biscoitos. Aqui eu vou cortar a massa e vou apertar aqui para estar moldando, para estar desenhando, fazendo a marcação do meu biscoito, tá? O biscoito sai aqui no cortador e eu transfiro aqui para minha forma, tá? E ele já sai prontinho aqui, desenhadinho. E aí a gente vai fazendo isso. Eu vou fazer, se tiver alguma rebarbinha, é só tirar, tá? Eu vou fazendo aqui os moldezinhos do biscoito e a gente vai levar para gelar. Aqui eu já levei um biscoito para gelar depois de cortados, eles estão durinhos, e nós vamos levar agora para assar, forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos. Enquanto a minha massa foi assar, eu já vou modelando todo o restante da minha outra massa, tá? Vou fazer esse processo até terminar toda a massa. Prontinho, gente, os nossos biscoitos já assaram e agora nós vamos esperar só 2 minutinhos, tá? Para poder transferir eles para uma grade para eles poderem esfriar por completo, tá? E aí com o auxílio de uma espátulazinha para o biscoito não quebrar, porque ele ainda sai um pouquinho mole do forno, a gente passa ele para a grade para ele estar esfriando, tá bom? Prontinho, gente, nossos biscoitos já todos assadinhos e agora é hora da gente embalar essas belezurinhas aqui. Eu estou utilizando essa caixinha aqui
Ela é uma caixinha que o pessoal utiliza para vender salada pelo delivery. Ela é de 750 ml. Ela vai ao forno e ao freezer, mas aqui nós vamos utilizar ela somente como embalagem mesmo, tá? E aqui eu coloquei essas faixas de panetone, né? Essas que a gente encontra em casa de confeitaria, tem de diversos modelos, estampas aí. E aí eu coloquei como se fosse um rótulozinho aqui na nossa caixinha. E coloquei no fundo palha para dar uma alturinha aqui nos nossos biscoitos, porque senão fica muito fundinho. Eu coloquei um pouquinho de palha e vou utilizar essas forminhas de doce aqui. Essa forminha aqui é número 1. E em cada forminha dessa eu vou colocar 3 biscoitinhos desse. Então vão dar aqui o total de 12 biscoitinhos. E aí você pode estar finalizando da forma que você quiser. Eu finalizei com um laço aqui personalizado também de Natal. Você pode estar colocando dentro de sacos de celofane, colocando um laço também, mas eu acho que ficou legal dessa forma, fica bem fechadinho, bem vedado, essa embalagem veda bem. Fica uma opção aí para vocês estarem oferecendo para os seus clientes um produto presenteável, bem legal. Deram um total de 44 biscoitinhos desse. O custo da minha receita total foi de R$ 9,78. Cada biscoitinho desse aqui, em média, teve custo de 24 centavos. E eu posso estar vendendo ele aí a 74 centavos cada biscoitinho desse. Eu acho que 74 centavos é bem baratinho, então a gente pode aí colocar um valor a mais, né? Até pela embalagem que a gente vai estar utilizando, que fica bem bacana, que também não é uma embalagem cara, tá? Eu paguei R$10,90 em 5 unidades dessa embalagem aqui. Então a sugestão de vendas aí é de R$15 mais ou menos, essa caixa de biscoito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever para estar acompanhando aí outros vídeos no canal. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Muita prosperidade e saúde para todos nós.